fica mais interessante a participação, tá bom? Eu, que, eu queria fazer uma pergunta. Você recomenda comprar um dicionário? Até porque tem muitas palavras até que às vezes a gente ouve e tal e acaba não sabendo até porque é a minha primeira aula hoje, ou não. Hoje em dia tem tanto dicionário online que Sim, acaba facilitando. Mas se para você, porque tem gente que é mais apegado ao livro, né, a papel, ter algo físico, se for mais interessante para você, eu aconselho sim. Eu tenho alguns dicionários que eu prefiro, que eu posso mandar no grupo, seria indicando, ótimo. tá bom? Sim, fica. Antes de mais nada, meu nome é Iessa, prazer, é muito bom ter vocês aqui. Só para avisar, para alguns, essa aula é uma aula experimental. Então, pode acontecer de entrar mais gente aqui, ou então, tipo, passar dos 10 alunos da turma. Só que cada turma ela tem o limite máximo de 10 pessoas. Então, os 10 primeiros que fazerem a matrícula vão ficar nessa turma. Se não der tempo, assim, a gente passa para outro horário, tenta encaixar em outro momento para ver o que for melhor, né? Mas a gente tenta limitar 10 alunos por turma porque são aulas muito participativas. Vocês vão ver. Nem adianta enrolar que eu dou um jeito de vocês participarem, porque é muito importante assim, participar para aprender. Porque é algo que eu sempre falo, a gente vai aprender a falar. Então não existe uma forma de falar sem falar, entendeu? Então é muito importante que todo mundo fale, que todo mundo participe, tá bom? E justamente por isso a gente mantém o limite de 10 pessoas por turma, para dar para todo mundo participar e para dar uma atenção especial a todo mundo, tá bom? Antes de mais nada, eu queria explicar um pouquinho sobre o funcionamento do curso, a metodologia, para que vocês possam compreender. Eu utilizo num curso uma metodologia que se chama Abordagem Comunicativa com Perspectiva Acional. O que isso significa? Significa que vamos aprender nos comunicando. Então, desde a primeira aula, a gente tem aula de conversação. É claro que não é da mesma forma uma conversação de iniciante, né? Que aqui é uma turma que está começando do zero, para uma conversação com alunos já avançado, intermediário. Aqui a gente vai ter conversação, mas vai ser uma conversação totalmente guiada, entendeu? Eu vou auxiliar o tempo todo. Vai ser todo o conteúdo que eu vou passar, eu sigo o quadro comum europeu de referência para línguas. Não sei se vocês conhecem, mas basicamente é um quadro, é literalmente um quadro que traz as referências para as línguas da Europa, inclusive o francês, né? E aí, nesse quadro, eles dividem por nível e por competência. Por exemplo, temos o nível A1, A2, que compreende iniciante, B1 e B2 compreendem intermediário, C1 e C2 avançado. E aí, de acordo com esses níveis, o que vocês precisam saber em cada uma das competências, que são ouvir, falar, ler e escrever. Então, a gente segue esse quadro porque a principal prova de proficiência do francês, que é o DELF ou DALF, é feito pela. Qual é a palavra? Tipo do governo de educação, Ministério da Educação, Ministério da Educação da França. Eles que fazem essa prova, né? E de acordo com a sua pontuação, você pode conseguir um trabalho, conseguir, tipo, estudos ou, não sei, uma bolsa para estudar fora, entendeu? Então, justamente por causa do fato dessa prova seguir esse quadro comum, eu também trouxe esse guia, assim, para as nossas aulas, porque, de certa forma, acaba preparando a gente, né, para fazer essa prova. Porque eu acredito que muitos de vocês vão se interessar bastante assim, nessa possibilidade de ir para outro país. Ainda mais quando vocês descobriram quão fácil é. Só para dar um spoiler, tipo, a educação na França é gratuito. Então, para a gente só precisaria pagar os impostos, né? Que são normais. Mas lá a educação é gratuita. Então, se você souber o nível B2 do francês, você praticamente consegue trabalho lá com muita facilidade, consegue estudar lá. Então, justamente
por essa facilidade, eu procuro seguir esse quadro comum para poder meio que já direcionar para isso, sabe? Já facilitar esse processo. E aí, para isso, eu utilizo essa metodologia que eu falei, que é uma abordagem comunicativa com perspectiva acional. E nessa metodologia, nós utilizamos muito materiais autênticos. O que isso significa? Materiais autênticos são materiais que são criados pelos nativos, não com o intuito necessariamente de ensinar francês, mas que são criados no dia a dia. Por exemplo, uma música é um material autêntico, uma música em francês, ou, não sei, um livro da literatura francesa, uma série, um filme, tudo isso são materiais autênticos. E aí a gente usa isso em nossas aulas e nossos estudos durante o dia a dia para poder facilitar a aprendizagem, porque assim a gente já tem contato com o francês como realmente é falado, né? E é claro que vai ajudando, a gente vai se acostumando com a língua, tudo isso vai facilitando o nosso processo de aprendizagem. Aí, além disso, vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? Sim? Ok. Qualquer coisa, se travar, vocês me avisem aí, viu? Que aí eu tento dar um jeito aqui. Ok. No que diz respeito à perspectiva acional, é que muitas das atividades que a gente faz é literalmente agindo e falando ao mesmo tempo. Entendeu? Porque a gente sempre tenta criar um contexto para usar o francês, para não ficar algo solto, entendeu? Então a gente vai criando esse contexto, vai agindo de maneira com que a gente utilize o francês e aquilo faça algum sentido, entende? Não fique algo assim só solto, né? E aí nós utilizamos muito materiais autênticos, mas também nós utilizamos um livro didático que se chama Latitude Zoom. Eu vou até compartilhar aqui na tela. É um livro que ele é bastante utilizado no mundo inteiro. Cadê? Um minutinho. Aqui. Conseguem ver minha tela? Sim, tá aparecendo. Certo. Então, esse é o livro Latitude Zoom. Ele é muito utilizado, assim, ele foi criado na própria França, é utilizado lá para ensinar estrangeiros. E ele é bem interessante, porque ele é muito intuitivo, sabe? Você consegue estudar nele, mesmo sem um professor, entende? Se você pegar e tentar aprender, ele tem uns áudios tudo certinho, aí ele é bem intuitivo, assim, é muito legal. E é um livro que foi criado justamente para seguir essa metodologia, né, a abordagem comunicativa. Então, ele é um livro bem interessante, né, e a gente utiliza ele. Além desse livro, nós utilizamos material próprio, que eu sempre envio para vocês os slides, tudo que eu produzo eu envio, eu disponibilizo. E além do material próprio, nós também temos um cronograma de estudos semanais, que tem o intuito de direcionar vocês a se manter estudando durante a semana, né? Porque a gente sempre fala para praticar todos os dias, é muito importante. Mas não é a mesma coisa você só chegar e falar, ó, pratique, e aí você fica tipo, tá, e aí o que eu faço? Aí por isso que eu desenvolvi esse cronograma, que é bem simples, na verdade, e vocês podem adaptar totalmente ao seu contexto. Por quê? Você pode, digamos, você só tem 10 minutos no dia para estudar. Você consegue estudar 10 minutos. Você tem 1 hora, você consegue estudar 1 hora. Porque essas atividades são desenvolvidas com materiais autênticos. E o intuito é o quê? É fazer você introduzir o francês no seu dia a dia. Então, basicamente, do que se trata esse cronograma? Por exemplo, um dia você vai separar para estudar uma música em francês. Outro dia você vai separar para assistir uma série. Aqui, esse é o cronograma. Aí, por exemplo, segunda, atividade é se dedicar um tempo analisando uma música, entendeu? Aí na terça,
Na terça já é a leitura, porque nesse cronograma a gente procura trabalhar todas as competências: ler, escrever, ouvir e falar. Então, por exemplo, na terça a gente disponibiliza a questão da leitura. Tem algum microfone que tá dando eco? Acho que parou. Deu certo. Certo. Aí, o que que a gente faz? A gente precisa praticar a leitura também, né? Então, o que que a gente aconselha? É que, para praticar a leitura, te utilize já uma literatura francesa. Aí, o que eu indico seria o Le Petit Prince, que é a literatura que a gente estuda nesse período. Então, a gente procura em cada nível do curso estudar, trabalhar um livro, né? Pra, já que tem que trabalhar a leitura, a gente aproveita e tenta estudar um pouco a literatura daquele país. E o massa é que, tipo, é muito chique falar, né, que já leu um livro em francês. Então, isso já ajuda a estudar e, ao mesmo tempo, acrescenta algo cultural, né, à nossa vida. E aí, para começar, a gente trabalha o Le Petit Prince, que é o Pequeno Príncipe, que é um livro infantil. Aí, por ser infantil, vai facilitar bastante esse processo. E aí, nos outros dias, a gente trabalha com filme ou série, né? E para finalizar, a gente escreve um resumo da semana. Sendo assim, a gente consegue praticar todas as competências, né? E aí, essa atividade que envolve uma série, a gente é muito interessante porque nos ajuda a praticar a fala de uma forma bem satisfatória e que te dá autonomia. Por quê? A atividade consiste em um dia você assistir um episódio inteiro em francês com a legenda em português, e no dia seguinte você iria meio que escolher um minuto, por exemplo, desse episódio e imitar todas as falas, entendeu? Então isso iria te ajudar a praticar a pronúncia e, ao mesmo tempo, a musicalidade do idioma, que isso nos ajuda a chegar à fluência o mais rápido possível. Então, esse cronograma, ele não é obrigatório. Se você usa, você faz se quiser. Porém, se você fizer, obviamente, você vai desenvolver bem mais rapidamente, né? Do que você tentar somente as aulas. Porque é aquela que eu falo, e eu sempre vou repetir isso, vocês vão ouvir várias e várias vezes. Quanto mais você pratica, mais rápido você chega à fluência. Então, o segredo de aprender idioma é a prática. É muito importante você se manter sempre praticando, ok? E aí, por isso, eu disponibilizo esse cronograma. E aí, o que que eu faço? Eu, eu meio que proponho para a turma, se vocês querem ou não, tipo, que eu peça nota, que eu dê nota no cronograma. Porque, por exemplo, a gente tem uma turma que pediu para eu pontuar o cronograma, meio que para incentivar eles a fazerem, sabe? Só que aí eu deixo livre. Se vocês quiserem, eu posso colocar ou não, né? Depende muito de vocês. Até aqui, ficou alguma dúvida? Tá tudo ok? Para mim tá tudo ok. Sobre essa nota, você diz nota de tarefas, tipo escola mesmo? Porque tem isso. E é uma boa pergunta, esqueci de falar. Para eu dar o certificado, é meio que tem umas regrinhas, sabe? Que é Uhum, tipo, a gente precisa ter cumprido uma carga horária e as pessoas precisam ter tirado pelo menos 7 avaliação, entendeu? Aí, por isso, eu preciso fazer avaliações. E aí, a cada 2 meses, eu faço uma avaliaçãozinha. E aí, fora a avaliação, eu também gosto de, tipo, analisar a participação na aula, que aí acaba ajudando na pontuação, certo? entendi. Eu acho que com nota seria, não sei se todo mundo concorda, né? Mas eu acho que com nota seria um incentivo a mais para a gente poder estudar, porque eu acredito que todo mundo aqui estuda, trabalha, né? Uhum. Enfim. E Eu como acho, você falou que 10 minutinhos, assim, a gente conseguindo aplicar algumas coisas durante o dia, então eu acho que vai incentivar a gente a ter que entregar um trabalho para ganhar nota, né? Eu acho bacana.
Eu também acho legal também, concordo com a Cássia. É uma forma, com certeza, é uma forma de incentivo. Sim. A gente pode fazer assim, se vocês quiserem. É bem interessante, vocês vão gostar, vocês vão ver. Quando pegarem o ritmo é muito interessante. E uma coisa que vocês vão observar é que dá para perceber quem faz o cronograma no dia a dia. É muito notório. Porque o avanço é tão rápido, é muito rápido mesmo, assim. É tanto que, por exemplo, eu vou até dar um spoiler de uma atividade que a gente faz. Eu não sei se a Cássia viu, porque eu acho que, Cássia, tu já assistiu uma aula, né? Eu assisti, só que aí depois minha internet caiu, eu não Ah, consegui ir sim. durante os últimos minutos da aula. Ah, entendi. Então, a gente tem uma atividade que é para dublar uma cena de uma série, né? Eu não sei se tu chegou a ver, mas a gente viu, né? E aí, aquilo foi em 2 aulas de francês e o pessoal lá tava dublando, perfeitamente, assim, parecia profissional. O ótimo era eles fazendo os efeitos sonoros, sabe? Tipo, batendo na mesa para poder fazer o som. Foi bem divertido, assim. Então a gente faz muita atividade assim, muita atividade acional, sabe? Que você precisa agir, criar algo e usar o francês ao mesmo tempo. E como essa turma é uma turma que pediu para fazer o cronograma, eles estão todos, muito loucona, estudando francês, assim, o tempo todo. É muito legal. Eles ficam me mandando todo dia, né? As atividades. E aí a gente já nota totalmente o avanço. Então é algo assim que depende muito do empenho de cada um, sabe? Quanto mais você se empenha, mais rápido você chega à fluência, né? E a gente tá aqui, o interessante da turma é justamente porque a gente pode se ajudar, né? Um conversar com o outro, entende? Esse processo vai nos ajudar a desenvolver mais rapidamente, né? Chegar à fluência mais rapidamente. Tem mais alguma dúvida? Tudo ok? Podemos... Eu tenho uma dúvida. Quando que a gente já começa a cantar em francês? Olha, se você quiser, na primeira semana já começa. Sério, porque assim, um dos motivos pelo qual eu quis, na verdade, assim, resumindo, né, para não tomar muito tempo, eu estudei numa escola, liceu, que era obrigatório fazer aula de francês. Só que eu não conseguia aprender, né? Foi numa época que eu era adolescente, muito doidinha, enfim, não prestava atenção. E eu sou muito fã da Celine Dion, muito Uhum. fã mesmo. E a maioria dos álbuns dela, né, são em francês. E Uhum. aí tem algumas músicas que eu canto enrolation, né? Eu não sei nada. Então, assim, um dos meus maiores objetivos é aprender a cantar as músicas ao pé da letra, igualzinho como eu canto as músicas em inglês, né? Então, assim, é um dos meus sonhos, digamos assim. Ó, já sabendo disso, eu vou te pedir vídeos cantando música, viu? Já sei uma atividade. Ai, meu Deus. Pois é. Uma coisa, qual é o segredo para você cantar uma música? É você saber da fonética do francês. Você não precisa nem entender o que tá falando, né? Vamos tomar cuidado para não invocar nada assim que não seja bom, né? Mas você sabendo da fonética, você consegue cantar. E aí, esse é um dos motivos que eu já trago a fonética para o começo. Eu faço o seguinte: tem uns assuntos que são muito importantes para você desenvolver o francês, que, são muito importantes e são mais difíceis, que as pessoas demoram mais tempo para pegar. Aí, o que eu faço? Eu boto no começo, porque a gente se livra logo disso, e aí vai só adquirindo mais coisas cada vez mais e mais. E aí a fonética, já na terceira aula, a gente já aprende a fonética do francês todo. E aí, se você souber a fonética, você consegue ler qualquer texto, você consegue falar qualquer palavra em francês. Se vai entender, aí já é outra história, né? Agora, falar você consegue. O bem é que dá para enganar as pessoas, pelo menos isso, né? Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, ok? Pegar o telefone na rua e começar a fingir É, que tá falando em ótimo. francês com alguém. Não, o melhor é quando você tem um amigo, alguém próximo de você que também fala.
melhor coisa é falar mal das pessoas, tipo, sem elas estarem entendendo, sabe? É muito bom, velho. Muito bom. Eu faço isso quando eu quero contar alguma coisa para minha irmã e minha mãe tá perto, a gente começa a conversar em inglês para ela não entender. Perfeito. Muito bom, muito bom. Mais alguma dúvida? Tudo ok? Eu tenho uma dúvida com relação aos materiais. Vai nos passar os que forem elaborados por vocês, mas aquele livro a gente vai acompanhar com a tela compartilhada ou a gente compra? Como é que funciona? Ele tem para comprar na Amazon, mas eu envio. Tipo, tem um PDF no Google. Aí eu pego e envio, sabe? É fácil de achar ele. É bem fácil. Porque ele é muito usado, assim. Tipo, é bem fácil. Queremos no grupo. Eu ando no grupo. E aí eu mando também o áudio. Tem o áudio disponibilizado na internet. Tem tudo disponibilizado. Eu já procuro fazer todas as aulas com materiais que são de fácil acesso. Por quê? Um dos objetivos, assim, um propósito muito grande de mim é tornar o ensino do francês acessível. Por isso que o valor é mais barato, assim. Isso porque, tipo, se você vê, o pessoal sempre fala assim, nossa, é muito difícil ser professor de francês porque não tem público. Aí você vai nos cursos, quanto que é a aula de francês? É muito cara. Aí será que realmente não tem público ou será que são preços abusivos? E aí é tanto que no curso é incrível, assim, tipo, no Enchanté, o, a grande maioria é de francês. Assim, a comparação entre inglês e francês é gritante, sabe? E aí dá pra ver que não é falta de público, é falta de acessibilidade. Por isso, todo material que eu uso é de fácil acesso. Assim. Tipo, eu quero deixar o mais fácil possível para que todo mundo consiga aprender e estudar direitinho, certo? Mais alguma dúvida? O cronograma ele muda cada semana ou é o mesmo cronograma para todas as semanas? É o mesmo cronograma, entendeu? Aí, tipo, você pode ir variando, entendeu? Uhum. Porque o que está proposto é a questão de atividades com que você possa praticar cada competência. E aí, se você vê assim, eu estou com mais dificuldade na competência de ouvir, então você pode se dedicar mais àquela competência, entendeu? Entendi. Aí você pode ir se ajustando de acordo com a sua necessidade. Tá bom? É bom. Então, vamos começar com nossa aula? Ok. Então, para começar, a gente vai se conhecer um pouco. Vocês sabem o meu nome, certo? E aí eu quero que vocês se apresentem. Só que como vamos fazer isso? Vocês não vão apenas se apresentar, vocês vão apresentar todo mundo da sala. E como é que vai ser? Eu vou começar e eu quero que vocês prestem atenção, porque aí em seguida vocês vão fazer o mesmo, tá bom? Então vamos lá. Je m'appelle Iessa. Luísa. Tu t'appelles Luísa. Tá bom? Tu t'appelles Luísa. E eu tô falando diretamente pra você, porque a próxima vai ser você. Tá bom? Ok. Je m'appelle Iessa. Tu t'appelles Luísa. Il s'appelle Robson. Elle s'appelle Maria Rita. Il s'appelle Matheus Cardoso. Il s'appelle Rafael. Elle s'appelle Natália. Elle s'appelle Letícia. Il s'appelle Caio. Elle s'appelle Cássia. Elle s'appelle Larissa. Il s'appelle Eberton. Qual? Okay. E aí, Luísa, sua vez. Bem. Je m'appelle Luísa. Elle s'appelle Iessa. Tu s'appelles Robson. Elle s'appelle Maria Rita. Il s'appelle Matheus. Il s'appelle Rafael. Elle s'appelle Natália. Elle s'appelle Letícia. Elle s'appelle Cássia. Elle s'appelle Larissa. E il s'appelle Eberton. Isso, só uma diferençazinha. Ó, je m'appelle, d'accord? Il s'appelle, elle s'appelle, tu t'appelles, d'accord? Tu t'appelles. Tá bem? Agora, Robson.
Vou tentar aqui. Gemma Pell, é isso? Gemma Pell Robson. Yusapel Gessa, é isso? Chutapel. Chutapel Gessa. Muito bem. Chutapel Luísa. Agora seria El Sapel, Luísa. E se for homem, é Il Sapel. O Je m'appelle é sobre si. Tu t'appelles é quando você tá falando diretamente com a pessoa. Tipo, eu tô falando agora com você, então tu t'appelles. Se for um homem, il s'appelle. Se for uma mulher, elle s'appelle. Alguém foi perguntar alguma coisa? Poderia repetir? Ó, je m'appelle, eu me chamo, d'accord? Quando você tá falando diretamente com a pessoa, é tu t'appelles. Tu t'appelles. Se for um homem, tipo, eu tô falando com você, Matheus, de Robson. Entendeu? Não tô falando diretamente pra ele, eu tô falando pra você dele. Então eu falo il s'appelle. Il Entendeu? s'appelle. Tu t'appelles, il s'appelle. E aí eu tô falando com você sobre Natália. Então é elle s'appelle. Entendeu? Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle. Qual? Muito bem. Pode continuar, Robson. Tá, vamos lá. Gemma Pell Robson. Chutapel Gessa. Isso. Yusapel Luísa. Elle s'appelle Luísa. Elle s'appelle Luísa. Elle s'appelle Maria Rita. Yusapel Mateus. Yusapel Il s'appelle. Il Isso. s'appelle Rafael. Elle s'appelle Natália. Elle s'appelle Cássia. Elle s'appelle Larissa. Elle s'appelle... Tá só a metade. Letícia. Isso. Il s'appelle Caio. Il s'appelle Everton. Muito bem. Agora a Maria Rita. Je m'appelle Maria Rita. Tu s'appelles Matheus. Il s'appelle Rafael. Elle s'appelle Natália. Elle s'appelle Letícia. Elle s'appelle Cássia. Elle s'appelle Larissa. Il s'appelle Caio. Il s'appelle Everton. Très bien. Agora Matheus. Eu esqueci só como eu me apresento. Je m'appelle. Je m'appelle Matheus. Iesa? Né? Isso. Iesa? Iesa. Iesa. Is Luísa. Ó, tu t'appelles Iesa, no caso pra mim, né? Ok. Tu t'appelles Iesa. Luísa. Elle s'appelle Luísa. Elle s'appelle Luísa. Elle s'appelle Robson. Il Il s'appelle Robson. Elle s'appelle Luísa. Il s'appelle Robson. Il s'appelle Robson. Elle s'appelle Maria. Il s'appelle Rafael. Elle s'appelle Natália. Elle s'appelle Letícia. Elle s'appelle Cássia. Elle s'appelle Larissa. Il s'appelle Caio. E il s'appelle Everton. Très bien. Agora Rafael. Je m'appelle Rafael. Je t'appelle Iesa. Tu t'appelles. Desculpa, como que é? Je m'appelle Iesa. Tu t'appelles. Tu t'appelles. Tu t'appelles Iesa. Il s'appelle Caio. Elle s'appelle Luísa. Il s'appelle Robson. Elle s'appelle Natália. Il s'appelle Matheus. Elle s'appelle Maria. Elle s'appelle Letícia. Elle s'appelle Larissa. Elle s'appelle Cássia. Il s'appelle Caio. Il s'appelle Everton. Très bien.
Agora a Natália. Je m'appelle Natalia, tu t'appelles Yessa, il s'appelle Hobson, il s'appelle Rafael, il s'appelle Mateus, elle s'appelle Luisa, elle s'appelle Maria Rita, elle s'appelle Cassia, elle s'appelle Larissa, il s'appelle Caio, il s'appelle Everton. Très bien. Agora a Letícia. Je m'appelle Letícia, elle s'appelle Luisa, elle s'appelle Yessa, il s'appelle Robson, elle s'appelle Maria Rita, il s'appelle Mateus, il s'appelle Rafael, elle s'appelle Natália, elle s'appelle Cássia, elle s'appelle Larissa. Très bien. Agora Caio. Salut, Salut. je m'appelle Caillou, tu t'appelles Yessa, elle s'appelle Louise, il s'appelle Robson, elle s'appelle Maria Rita, il s'appelle Mateus, il s'appelle Rafael, elle s'appelle Natalia, elle s'appelle Letícia, elle s'appelle Cássia, elle s'appelle Larissa. Muito bem. Everton. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Everton. Tu t'appelles Yessa. Elle s'appelle Louise. Il s'appelle Robson. Elle s'appelle Maria Rita. Ou Maria Ritada, eu não sei. Il s'appelle Mateus. Il s'appelle Rafael. Elle s'appelle Natalia. Elle s'appelle Letícia. Elle s'appelle Cássia. Elle s'appelle Larissa. Il s'appelle Caio. Muito bem. Agora a Cássia. Ai, meu Deus, vamos lá. Je m'appelle Cássia, tu t'appelles Yessa, il s'appelle Robson, elle s'appelle Luisa, elle s'appelle Maria Rita, il s'appelle Mateus, il s'appelle Rafael, elle s'appelle Natália, il s'appelle Caio, elle s'appelle Letícia, elle s'appelle Larissa e il s'appelle Eberton, né? Tá vendo? Para finalizar, Larissa. Je m'appelle Larissa. Tu t'appelles Yessa. Il s'appelle Robson. Elle s'appelle Luisa. Il s'appelle Mateus. Elle s'appelle Maria Rita. Il s'appelle Rafael. Elle s'appelle Natalia. Elle s'appelle Letícia. Elle s'appelle Cássia. E il s'appelle Everton. E il s'appelle Caio. Tá vendo? Muito bem. Ficou ok? Deu para entender direitinho? A gente vai já ver como é que se escreve. Primeiro a gente tá vendo como é que se fala, porque o francês tem uma fonética meio estranha, assim. Aí a gente vê primeiro como fala e depois vê a parte escrita, tá bom? Então, basicamente, o que a gente falou agora? A gente falou como que a gente se chama. S'appelle, eu je m'appelle, por exemplo. Eu me chamo e esse. S'appeler é um verbo que significa se chamar. Porém, existe outra forma de se apresentar, que é com o verbo être. Que o verbo être significa ser ou estar. Corresponde mais ou menos ao verbo to be do inglês. E da mesma forma que o verbo to be do inglês, tem um monte de gente que passa anos estudando não aprende. Tipo, os 3 anos de ensino médio estudando verbo to be e quando termina ainda não aprende. E não vamos repetir isso aqui, tá bom? A gente vai aprender hoje esse verbo. E aí, para aprender, a gente vai fazer uma atividade bem parecida com essa, tá bom? A gente vai
se apresentando. E a repetição, né, acaba ajudando, porque a gente vai falar todo mundo e ainda vai ouvir todo mundo falar todo mundo. Então, vai aprender de um jeito ou de outro. Então, vamos lá. Ó, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos começar com Luísa. D'accord? Luísa, je suis Iessa. Tu es Luísa. D'accord? Je suis Iessa. Tu es Luísa. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Que tu é? Je suis Luísa. Isso. Que je suis? Tu és Iessa. Isso. Tu é Iessa. É. Muito bem. Agora, Robson. Je suis Iessa. Tu es Robson. D'accord? Je suis Iessa. Tu es Robson. Agora eu te pergunto. Que tu é? Teu microfone está desligado. Eu não entendi. Pode Posso. repetir para eu tentar fazer certo? Ok. Je suis Iessa. Tu es Robson. D'accord? Je suis Iessa. Tu es Robson. Agora eu te pergunto. Que tu é? Je m'appelle Robson? Pode ser também, mas você pode usar o je suis. Je suis Robson. Muito bem. E que je suis? Tu Iessa. Isso, tu é isso, muito bem. Agora, Robson. Ó, elle é Luísa. D'accord? Elle é Luísa. Agora eu te pergunto. Que ela é? Eu pane no sistema. Eu não sei essa resposta, como que deveria ser. Basicamente, a resposta tá na pergunta. Eu te pergunto, tipo, que ela é? Quem ela é? E aí você pode responder, ela é Luísa. Entendeu? Ela é Luísa. Ok. Exatamente. Na pergunta, o que significa quem? Aí, observa, eu começo falando a frase. Ela é Luísa. Entendeu? Ela é Luísa. Ok. Aí eu te pergunto, que ela é? Quem ela é? Entendeu? Aí, no caso, ela é Luísa. Tudo bem? Ok. Entendi. Agora, Maria Rita. Je suis... Desculpa. Pode ir. Ok, je suis. E esse tu é Maria Rita. Que tu é? Je suis Maria Rita. Que je suis? Iessa. Muito bem. Ela é Luísa. Que ela é? Ela é Luísa. Muito bem. Il é Robson. Que il é? Il é Robson. Muito bem. Muito bem. Agora, Rafael. Ó. Je suis Iessa. Tu es Rafael. D'accord? Je suis Iessa. Tu es Rafael. Que tu é? Je suis Rafael. Que je suis? Tu é Iessa. Muito bem. Ela é Luísa. Que ela é? Ela é Luísa. Il é Robson. Que il é? Il é Robson. Muito bem. Agora, imagina que a Luísa tá bem aqui do meu lado e tu tá do lado do Matheus. D'accord? Nous sommes Iessa e Luísa. Vous êtes Rafael e Matheus. Nous sommes Iessa e Luísa. Vous êtes Rafael e Matheus. Mais uma vez. Nous sommes Iessa e Luísa. Vous êtes Rafael e Matheus. Agora eu te pergunto. Qui vous êtes? Nós somos
Rafael e Matheus. Muito bem. Nous sommes. Nós somos. Isso. E qui nous sommes? Esqueci. Eu vou repetir a frase, tá bom? Tá, ok. Ó, nous sommes, Iessa e Luísa. Vous êtes, Rafael e Matheus. Nous sommes, Iessa e Luísa. Vous êtes, Rafael e Matheus. Qui nous sommes? Você é Iessa e Luísa. Muito bem. Agora, Matheus. Je suis Iessa. Tu é Matheus. Agora eu te pergunto. Que tu é? Teu microfone tá desligado. Je suis Matheus, tu és Iesa. Muito bem. Agora, ela é Luísa. Que ela é? Is Luísa. Ela é Luísa. El é Luísa. Muito bem. Il é Robson. Que il é? Is é Robson. Muito bem, il é Robson. Agora, nous sommes, Iessa e Luísa. Vous êtes, Matheus e Rafael. Nous sommes, Iessa e Luísa. Vous êtes, Matheus e Rafael. Que vous êtes? Nós somos Matheus e Rafael. E que nous sommes? Tu és Iesa e Luísa. Pode falar vous êtes. Vous êtes Iesa e Luísa. Isso, que significa vocês são Iessa e Luísa. Qual é o artigo entre o e, no caso em francês? Você escreve ET, só que no francês o T final a gente nunca pronuncia. Aí pronuncia só o E, que fica E. Basicamente você vai fazer o seguinte, você vai deixar a boca no formato do O e vai falar E. Aí fica E. Isso. Tudo bem. Très bien. Agora a Natália. Muito bem, Natália. Je suis Iessa. Tu é Natália. Qui tu es? Je suis Natália. Qui je suis? Tu é Iessa. Muito bem. Il é Matheus. Qui il é? Il é Matheus. Elle é Maria. Qui elle é? Elle é Maria. Nous sommes Iessa e Larissa. Vous êtes Natália e Letícia. Nous sommes Iessa e Larissa. Vous êtes Natália e Letícia. Qui vous êtes? Nous sommes Natália e Letícia. Qui nous sommes? Vous êtes Iessa e Larissa. Muito bem. Agora, elles sont Maria e Letícia. Elles sont Maria e Letícia. Qui elles sont? Elles sont Maria e Letícia. Muito bem. Agora, Letícia. Je suis Iessa. Tu é Letícia. D'accord? Agora eu te pergunto. Qui tu é? Je suis Letícia. Qui je suis? Tu é Iessa. Tu é Iessa. D'accord? Tu é Iessa. Muito bem. Agora, ela é Natália. Qui ela é? Ela é Natália. Il é Caio. Qui il é? Il é Caio. Muito bem. Nous sommes Larissa e Iessa. Vous êtes Letícia e Caio. Nous sommes Larissa e Iessa. Vous êtes Letícia e Caio. Agora eu te pergunto. Qui vous êtes? Nous sommes Larissa e Iessa. Qui nous sommes? Vous sommes Caio. Vous êtes. Vous êtes Caio. O outro eu esqueci. E eu? Pode ser. Vous êtes Caio ou Iessa. Muito bem, très bien. Agora, elles sont Luísa e Maria Rita. Qui elles sont? Me ouviu? Ó, elles sont
Maria et Louisa. Qui elles sont? Vous êtes Larissa and Yessa. No caso, seria elles sont Maria e Luísa. Entendeu? Ah, ok. Répétez avec moi. Elles sont Luísa e Maria. É porque eu tava prestando atenção em outra coisa. Desculpa. Meu irmão apareceu aqui na porta, aí eu perdi o raciocínio. Tudo bem. Ó, elles sont Luísa e Maria. Elles sont Luísa e Maria. Qui elles sont? Vous êtes Larissa e Maria? Poderia ser tipo, elles sont Luísa e Maria. Entendeu? Ok. Aham. Répétez avec moi. Elles sont Luísa e Maria. Elles sont Maria e Luísa. Ok, très bien. Agora, Caio. Oui, Je suis Iessa. Tu es Caio. Qui tu es? je suis Caio. Qui je suis? Tu es Yessa. Muito bem. Elle est Larissa. Qui elle est? Elle est Larissa. Il est Everton. Qui il est? Répétez, s'il vous plaît. Il est Everton. Qui il est? Il est Everton. Nous sommes Iessa et Cássia. Vous êtes Caio et Everton. Qui vous êtes? Nous sommes Caio et Everton. Qui nous sommes? Vous êtes Yessa et É Cássia. Kátia. Muito bem. Elles sont Luísa e Maria. Qui elles sont? Elles sont Luísa e Maria. Ils sont Everton e Mateus. Qui ils sont? Eles são Everton e Matheus. Muito bem. Aqui a gente já conjugou todo o verbo, tá bom? A gente já utilizou todo o verbo, ok? E aí, para finalizar, ainda faltam 3 pessoas, então vamos lá. Cássia. Tô tentando acompanhar aqui, mas eu acho que eu vou ficar meio perdido. Tudo bem, a aula serve para isso mesmo. Eu tô com uma colinha aqui que deve estar escrito tudo errado. Acontece, mas no final dá certo. Ó, tá bom, vamos lá. Só preste atenção na frase e na pergunta, porque a resposta está na própria frase, tá bom? Tá bom. Tá. Je suis Iessa, tu es Cássia. D'accord? Qui tu es? Je suis Cássia. Qui je suis? Tu es Iessa. Muito bem. Agora, elle est Luísa. D'accord? Qui elle est? Elle est Luísa. Muito bem. Il est Robson. Il est Robson. Qui il est? Il est Robson. Muito bem. Nous sommes Iessa e Larissa. Vous êtes Cássia e Natália. Nous sommes Iessa e Larissa. Vous êtes Cássia e Natália. Qui vous êtes? Nous sommes Iessa e Larissa. Ou não? No caso, quando você fala nu, você precisa ter incluída. Porque seria nós. Que é entendeu? nós. Isso. Entendi. Nous sommes Cássia, Iessa e Larissa. Isso que você falou? Isso, pode ser. E que nous sommes? Vous êtes. É isso? Isso. Iessa, Luísa e Natália? Isso. Muito bem. Agora, elles sont Natália e Larissa. Elles sont Natália e Larissa. Qui elles sont? Elles sont Natália e Larissa. Ils sont Everton e Mateus.
Ils sont Everton e Matheus. Qui ils sont? E aí é diferente, eu acho, né? Ils sont. Ils sont. É igual. Ils sont Everton e Matheus. Robson. Você falou, Matheus? Eu me perdi até no nome. Agora, Larissa. Oui. Je suis Iessa. Tu é Larissa. Qui tu é? Je suis Larissa. Qui je suis? Tu es Iessa. Ok. Elle é Cássia. Qui elle é? Elle est Cassia. Il é Eberton. Qui Il il é? est Eberton. Nous sommes Cássia e Iessa. Vous êtes Larissa e Natália. Qui vous êtes? Nous sommes Larissa e Cassia. É, isso. E qui nous sommes? Vous êtes Iessa e Matheus? Eberton? Pode ser. Agora, elles sont Natália e Cássia. Qui elles sont? Elles sont Natália e Cassia. Ils sont Eberton e Matheus. Qui ils sont? Eberton e Matheus. Muito bem. Agora, Eberton. Je suis Iessa. Tu é Eberton. Qui tu é? Je suis Everton. Qui je suis? Tu es Iessa. Muito bem. Agora, elle é Cássia. Qui elle é? Elle est Cassia. Il é Matheus. Qui il é? Il est Matheus. Nous sommes Iessa e Rafael. Vous êtes Eberton e Larissa. Qui vous êtes? Nous sommes Everton e Rafael. Não sei se foi, agora já foi. Qui nous sommes? Vous êtes Iessa e Natália. Muito bem. Elles sont Luísa e Maria. Qui elles sont? Vous êtes Iessa e Maria? Elles sont Luísa e Maria. Qui elles sont? Eles são Luísa e Maria. Ils sont Robson e Matheus. Qui ils sont? Eles são Robson e Matheus. Muito bem. Então, essa é uma atividade que a gente fez com o verbo être. Eu vou mostrar agora rapidinho para finalizar a aula, o verbo être como é escrito. E esse é um exemplo de conversação com alunos iniciantes, entendeu? A gente pratica, a gente conversa, a gente usa, porém é totalmente direcionado, entendeu? Eu não vou chegar aqui e falar, conversem, sendo que é meio complicado, né? E aí, agora para finalizar, eu vou compartilhar com vocês a tela para mostrar como que é o verbo être. Consegue ver minha tela? Oui? Oui. Então, vamos lá. Esse é o verbo être. Répétez avec moi. Repitam comigo, por favor. Être. 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 Como eu falei, o verbo être significa ser ou estar, ok? Então, nesse caso, a gente usa ele num contexto de ser, né? De se apresentar. Eu sou, você é, ele é, ela é, nós somos, por aí vai. Então, vamos lá. Eu vou falar e vocês falam depois de mim, d'accord? Oui. Je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Il est. Il est. Elle est. Elle est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. Ils sont. Ils sont. Elles sont. Elles sont. Muito bem. Então, agora faz um pouco mais sentido aquilo que a gente estava falando, né? Porque agora a gente está vendo como é que escreve. E aí eu só vou introduzir e explicar um pouquinho uma questão sobre a fonética. Que aí vocês veem que muitas vezes, tipo, apesar de estar escrito de uma forma, a gente pronuncia de uma forma diferente.
Porque Tá. no francês não é como no português. No português a gente lê todas as letras. No francês, às vezes, a junção de duas letras forma um único som. E aí tem algumas letras que a gente não pronuncia também quando vem no final da palavra. Por exemplo, o S final a gente não pronuncia. Então, por isso que é je suis e não je suis. É je suis. Tu é. Entendeu? O S final não pronunciamos. O T final também não pronunciamos. Então a gente corta o T. Aí fica o S, não pronunciamos, corta o S. Aí por isso que é ilé. D'accord? E é. Aí no som, O, U junto fica com som de U. Então a gente não pronuncia os dois sons. Junta tudo, fica U. E aí o S final não pronunciamos. Por isso fica no som. E aí vous êtes, né? A gente vai juntar o S do vous com o E do et. E aí fica vous êtes. Aí ils sont, elles sont. Sem pronunciar o T final. Ok? Então esse é o verbo être. Na próxima aula a gente vai fazer algumas atividades a mais com esse verbo. E vai ver como que é a conjugação também do verbo s'appeler, que a gente usou anteriormente, tá bom? E aí a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, tá bom? Professora, Então, você vai mandar algum material já no grupo já, né? Então, né? vamos, esse slide eu já mando. Tá bom. Tá ótimo. Ficou alguma dúvida? Como é que fala professora em francês? Pode ser prof. Como? Prof. Isso. Prof. Professora, você fala sempre repetir a ver com A. Repetir a ver com A. Repetir a ver com A. Esse final é o que? Repitam comigo. Ah, tá. Ok. Mais alguma dúvida? E o que é a có? Que você Da fala? có. É tipo... Ó, sabe quando a gente tá falando tipo em de acordo, português? né? É, de acordo. Mas, tipo, no português a gente tem... Ai, meu Deus. Não sei usar esse computador. Vou mandar aqui no chat. É como que escreve? Mandei no chat, é da có. É tipo Ah, assim, da sabe quando a có. gente tava falando aí? Ah, não sei o que, tudo bem? É tipo esse tudo bem, é da có. No francês, se você falar, tipo, literalmente, tudo bem em francês é ça va. Se você falar isso, as pessoas não vão entender, vão entender que você tá... Opa. Vão entender que você tá perguntando se a pessoa tá bem, entendeu? Aí, tipo, não vai ter tanto sentido. Aí no francês a gente usa essa expressão, da có. E ça va é como escreve? Deixa eu botar aqui. Ça va. É porque é muito diferente, né? Então... É. Ça va. Saco você cedilha? Isso, ça va. Ça va é o que mesmo? É tipo, tudo bem. Ah, tá. Aí você pode perguntar, tipo, ça va? Aí ça va. E tu, entendeu? Você pode usar isso pra perguntar como alguém tá. Professor, eu achei um linkzinho aqui até com várias frases básicas, conversação. Posso mandar no grupo? Pode sim. Tudo que vocês acharem, pode mandar. Eu fico mandando também umas coisas aleatórias, tipo filme, série, música. Manda até a playlist lá. Bom. Tudo ok? Mais alguma dúvida, alguma questão? Não, tranquilo. Muito bem. Depois a gente vai finalizar aqui e a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Merci beaucoup. Obrigada é como? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. E au revoir. Au revoir. Au revoir. Revoar.